hoje com uma noite bem especial, porque hoje nós temos um hangout que vai falar de um assunto maravilhoso. Mas antes, eu gostaria que você se levantasse do seu lugar, tanto os que estão aqui, como que estão aí nos assistindo pela live. Se levante aí do seu lugar, se levante do sofá, da cadeira e vamos orar. Vamos agradecer o Senhor por este dia. Vamos agradecer o Senhor por esta porta que se abre diante de nós. Para a gente ter mais conhecimento, para a gente aprender sobre a história da igreja. E, gente, vai ser maravilhoso. Daqui a pouco, depois da oração, você vai compartilhar o link dessa live com um monte de gente, para que assim as pessoas nesta noite sejam mais enriquecidas com todo o aprendizado que vão ter aqui. Amém? Levanta a tua mão. Pai, nós louvamos o teu nome, agradecemos a ti, Senhor, pela noite maravilhosa que estamos tendo, e nós cremos que é só o começo. Vem muita coisa boa ainda esta noite para as nossas vidas. Pai, nós queremos te pedir, Senhor, que esses momentos sejam momentos maravilhosos na tua presença, que sejam momentos, Senhor, de grande aprendizado para as nossas vidas, ó Deus. Toma a vida, Senhor, do Johnny, a vida do Renan, da Ana Gleice, como é que é seu nome? Da Débora. Ó Jesus, seja conosco, Pai. Receba, Senhor, os louvores que nós iremos entoar aqui nesta noite, e que o teu nome seja glorificado. Se você crê assim, aplauda o Senhor, glorifique o nome do Senhor. Eu quero chamar a Débora, antes do louvor, que a Débora vai falar qual vai ser o tema que nós estaremos falando hoje nessa live. Fala aí, Débora, vem pra cá. Boa noite, queridos. Boa noite para você que está em casa. Deve estar achando estranho hoje o movimento aqui. Hoje nós temos um bate-papo sobre a Reforma Protestante. Nós completamos mais um ano dessa grande vitória no meio evangélico, que completou no dia 31 de outubro. Né? Muitas pessoas, como diz a nossa pastora, muitas pessoas gravam que é o Halloween, mas é dia da nossa Reforma Protestante. Então, hoje, para comemorar, nós vamos estar aqui num bate-papo para aprendermos um pouco mais sobre o que foi essa revolução no nosso meio. Fica com a gente, compartilhe o nosso link antes de tudo e interaja aí com a gente. Manda sua pergunta que a gente vai estar tentando responder aqui na medida do possível. E agora vamos louvar. É com você, Brendo. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. E o véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e lhe dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui só pra te adorar, só pra te adorar e fazer teu nome grande e lhe dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui, estamos nós aqui.
Hoje acordei com a intenção de te falar tudo o que eu fiz. E percebi você fazendo a mim sem merecer, me dando de melhor. A tempestade se passou quando eu ouvia só trovões. Brilhou o sol tão lindo e me aqueceu. Depois da chuva que me encharcou, eu te agradeço. Só te agradeço. Eu te agradeço por toda a graça que me deu, todo o amor que ofereceu, Senhor meu. Eu te agradeço, pois sei que um dia me escolheu e entregou tudo que era seu e me fez viver. Hoje acordei com a intenção de te falar tudo que eu fiz e percebi você fazendo a mim sem merecer, me dando de melhor. A tempestade se passou quando eu ouvia só trovões. Brilhou o sol tão lindo e me aqueceu. Depois da chuva que me encharcou, eu te agradeço. Eu só te agradeço. Eu te agradeço por toda a graça que me deu, todo o amor que ofereceu, sem eu merecer. Eu te agradeço, pois sei que um dia me escolheu e me entregou tudo que era seu e me fez viver. Eu te agradeço, com as palmas, por toda a graça que me deu, todo o amor que ofereceu, sem eu merecer. Eu te agradeço, pois sei que um dia me escolheu e entregou tudo que era seu e me fez viver. E me fez viver. É isso aí, aplaude o Senhor! Então, gente, pode se assentar. Agora nós vamos começar o nosso hangout para a gente ter bastante tempo. E para começar, eu quero chamar a pedagoga que vai conduzir esse hangout, Ana Gleice. Não, gente, mais forte aí, aplauda o Senhor. Quero chamar os dois bonitões que vão compor a mesa. São os dois mestres que irão falar para nós hoje, Johnny Marlon e Renan. E vocês, gente, enquanto eles chegam aqui, se ajeitam. Enquanto eles se ajeitam, eu vou te dar, gente, alguns minutinhos para você compartilhar essa live com alguém. Gente, compartilha essa live com mais de 10 pessoas. E assim, olha,
Todo mundo vai ficar rico em conhecimento hoje, que o negócio vai ficar muito bom. Tá? Então aí, compartilha a live aí. Bom, eu te agradeço. Canta aí, gente, que eu não sei não. Por toda a vida que me deu. É isso mesmo. E me fez viver. Eu te agradeço pelo que agora? É. E me fez viver. É contigo, Ana Gleice? Uma posição melhor para ficar. Tudo ao vivo é assim, né, gente? Eu acho que tá faltando microfone para mim. Vai lá, manda aí, Ale. Oi, pessoal, boa noite. Meu nome é Ana, como já foi falado. Hoje a gente vai falar sobre um tema muito importante para todos nós cristãos, que é a Reforma Protestante. E, infelizmente, não é um tema muito conhecido, né, por muitos de nós. Então, hoje a gente vai falar das questões principais do panorama geral da Reforma Protestante, para daqui para frente a gente já começar a entender o porquê do motivo da nossa fé, entre outras questões. E, para a gente começar a falar da Reforma Protestante, do movimento em si, é muito legal a gente começar a falar primeiro sobre a vida do líder da Reforma Protestante. É claro que antes do líder, né, o Martinho Lutero, a gente vai falar sobre ele, tiveram outros percussores. A gente não vai entrar muito nesse detalhe, senão vai ficar um assunto bem estendido. E a gente vai conversar um pouquinho sobre a vida de Lutero. Então, eu passo para o pessoal aqui, Johnny. Eu esqueci o nome do outro menino. Renan, desculpa, Renan. Para a gente falar um pouquinho sobre a vida de Lutero, a família, o que ele fazia, essas questões. Quem ele é? Beleza. Ele era. Lutero. Bom, gente, vou me apresentar também. Eu sou o Johnny, né? Muito bom estar aqui com vocês de novo. E Renan, quer se apresentar também, cara? Renan é o rostinho novo aí. Pode se apresentar. Se apresenta aí, Renan. Eu sou o Renan. Geralmente eu digo que eu sou o Renan Freitas, né? Porque lá na matriz são 4 Renan. Então, e eu sou estudante de teologia no SECAM. Recomendo muito, que é o curso da própria igreja, né? E o pastor Luiz é professor lá. É muito bom. E é muito bom estar aqui com vocês. Eu moro aqui pertinho, né? Então é muito bom estar aqui com vocês. Gente, ele não quer falar porque ele é tímido, mas ele estuda alemão, ele gosta de história. Raridade. E ele é um cabeçudo. É mesmo. Você conversa com o Renan E 10 sem minutinhos. contar que ele é um Google. Você conversa com o Renan 15 minutos e já vê que ele é o Google mesmo. Então é muito bom ter o Renan aqui com a gente. Bom, a respeito de Lutero, como a Ana Gleice já bem disse, ele é o mais famoso, né, dentre os reformadores. Antes dele, houveram muitos outros, né? Tivemos Zwingli, temos John Knox, John Hus. São todos... É interessante a gente ver do ponto de vista histórico que nenhum movimento, nenhuma revolução acontece de uma hora para outra, em um dia específico. E a reforma não foi diferente, né? Eram vários erros que a igreja vinha cometendo desde o momento que ela passa a assumir responsabilidades políticas e deixa de lado a função de somente pregar a Cristo e ela começa a pregar um reino terreno ali também, um domínio político. E a partir daí, naturalmente, a igreja começa a se desviar do seu propósito inicial, né? E sempre que a igreja se corrompe doutrinariamente, vai crescer a política eclesiástica. E, naquele caso, não foi diferente. Então, a gente tem que sempre olhar a história, e o primeiro ponto que eu gostaria de destacar é esse. Por que falar sobre reforma? Por que falar sobre teólogos que viveram há 1000 anos atrás, 2000 anos, pessoas tão antigas, né? Porque se a gente não olhar para a história como nossa professora, a gente vai olhar para ela como nossa coveira. Porque quem não conhece a história está fadado a repetir os mesmos erros e a cair novamente nos mesmos erros. Então é uma das coisas que sempre quando se fala em reforma, se levanta novamente, né? É necessário reformar sempre. Porque pelo fato de muitas pessoas não saberem o que aconteceu na época da reforma, às vezes dentro da própria igreja evangélica, outros erros semelhantes àqueles da reforma que eram cometidos pela igreja católica e que nós criticamos, passam a ser cometidos de novo. E às vezes a gente nem percebe, porque já virou parte da política eclesiástica. Então, nesse contexto, surge Lutero, né, naquele famigerado dia de 31 de outubro de 1517, e é onde ele prega as 95 teses na porta de Do Weizsäcker. castelo de Wittenberg. Isso. Pronúncia em alemão é com ele. Como é que é? Eu quero falar. Se diz Wittenberg.
Wittenberg. Essa é a pronúncia correta. Tô bem? Né? Wittenberg. Não só uma igreja, como uma universidade onde Lutero dava aula, né? Ela foi fundada pelo Frederico Sábio, o patrono lá dessa universidade, né? E aí, entrando até o que o Johnny estava falando, é uma pergunta interessante que eu vi poucas pessoas fazendo. Só mais um pouquinho, isso. Eu vi uma informação interessante que eu não vi muitas pessoas fazendo essa pergunta. Se houve, né, outros reformadores que tentaram modificar, criticar, até mudar doutrinas e práticas da igreja, porque eles não tiveram sucesso. Porque Lutero teve sucesso. Esse é um mérito. Por exemplo, dois que são os mais famosos, né, é o John Wycliffe na Inglaterra e o que já condenava, isso foi século XIV, né, ele já condenava a indulgência, a venda de perdão, e depois veio o John Hus, né, na Tchecoslováquia, né, que a gente conhece a Boêmia, né, que a gente conhece hoje em dia como a Tchecoslováquia, né. Ele era professor na Universidade de Praga, né, e nesse caso ele foi queimado por isso, né, pelas essas críticas. Só que naquele momento a gente comemora a Reforma no dia 31 de outubro, porque foi esse dia que o Lutero pregou as 95 teses. Mas esse movimento do próprio Lutero já vinha antes, né? Já vinham alguns anos antes. E os dois fatores são três fatores principais. Primeiro, a Reforma só deu certo porque Deus queria que ela desse certo. É a primeira coisa. O segundo fator foi a igreja. A igreja, que até então ela não se chamava católica, a gente vai ver num outro momento, que no Concílio de Trento, que ela vai fazer que a gente chama de contra-reforma, né? Que é a reação da Igreja Católica contra os reformadores. A gente vai ver que a Igreja Católica ela começou a intervir em assuntos seculares de forma que os príncipes da Europa já não estavam aguentando mais. Entendeu? Porque a igreja ela era não só eclesiástica, mas política. Ela se metia nas políticas internas. Depois a gente vai mais para frente. Antes até do João Calvino, a gente vai ver que o Henrique VIII, o rei da Inglaterra, ele rompe com a igreja de Roma por assuntos pessoais. Ele queria se divorciar da Catarina de Aragão para casar com Ana Bolena, e a Igreja Católica, a Roma, não permitia. Né? E a gente vai ver também que não foi um movimento tão ligado aos reformadores, porque ele perseguiu os reformadores, né? Porque a igreja anglicana, né, que a gente conhece hoje em dia como anglicana, né, a igreja inglesa, ela perseguiu os reformadores porque eles mantiveram as doutrinas. A ideia dessa cisma, dessa divisão, era política, era totalmente política. E os outros dois fatores que, para encerrar, para não ficar falando muito, os dois outros fatores foram o seguinte, quer dizer, esse é um dos fatores, né, o segundo, e o terceiro fator é um dos mais importantes, a prensa de Gutenberg. Se não fosse a prensa de Gutenberg, não existiria a reforma, galera. O Gutenberg ele criou uma coisa genial chamada tipos móveis. Antigamente, as pessoas eram analfabetas, só o clero sabia ler e escrever, a Bíblia era só em latim, as pessoas não entendiam latim, a Europa já existia, galera. Vários países na Europa e vários países com línguas diferentes. Então, por exemplo, Lutero era alemão, John Wycliffe inglês e assim por diante. O Calvino era francês. Então, a barreira da língua. E quando o Lutero ele fez essas críticas à Igreja Católica, ele conseguiu o apoio do Gutenberg. E os tipos móveis é aquela ideia de você tem as letrinhas, o cara forma as letrinhas na prensa e imprime. Ele criou uma revolução na prensa. Daí que veio os jornais. Os jornais têm aquela prensa, né, que durante a madrugada ele imprime, já de manhã cedo você já tem um jornal pronto. Então, essa era a ideia. Daí que começaram as cópias da Bíblia e as cópias das críticas. Então, essas críticas foram se disseminando. E aí, mais para frente, a gente vai falar sobre analfabetismo e tal. A gente pode entrar nesse tema mais para frente. Então, antes disso, não havia prensa? Não havia prensa, era tudo copiado à mão. Ai, gente, ser revolucionário é muito bom. Gente, marcaram história até nessas coisas. Vamos lá, qual foi a pergunta que a Ana Grace
Então, Ana Gleice fez? de primeira, eles deram um panorama geral sobre a história, né, de Lutero e tal. Só para ressaltar aqui que em julho de 1505, né, Lutero ele era uma pessoa que, apesar de nascer numa família religiosa, ele tinha muito problema com a fé. Então, de acordo com o arqueólogo Rodrigo Silva, ele voltava de uma balada, diz esse arqueólogo que nessa época já existia balada, e acontecia uma forte tempestade. Nessa forte tempestade, ele voltava bêbado com um amigo dele e um raio cai em cima do amigo dele, mata um amigo dele, e Lutero fica assim, nossa, e se eu tivesse morrido, o que iria acontecer comigo? Eu iria para o inferno. Então, Lutero, a gente vai ver mais para frente, que ele tinha muito medo de um termo chamado justiça de Deus. A gente vai entender por quê. Então, a partir daquele momento, Lutero ele decide, a gente vai falar sobre aqui agora, largar a faculdade dele de Direito, que ele fazia na Alemanha, em Erfurt, na Alemanha, para poder se dedicar à questão do monastério. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Mas já de início, para a gente entender o porquê, porque para a gente entender um pouco da reforma, a gente precisa passar pela vida dele, ele tinha conflitos com a fé, apesar de nascer numa família religiosa. Então, eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre essa questão dele agora, que a gente focasse nisso. Ele, devido, como eu falei, né, ele tem esses conflitos, ele larga a faculdade dele de Direito para ir para um monastério. Eu queria que vocês falassem sobre isso. Bom, um ponto importante para já trazer uma aplicação prática, para não ficarmos tanto na teoria assim, vocês conseguirem entender algumas coisas, é, por exemplo, a influência que Agostinho, que era um teólogo, né, podemos dizer católico, né, já que a gente está fazendo esse anacronismo, teve sobre ele. Porque Lutero, quando ele se converte, ele tem essa espécie de trauma, né? Ele vê um amigo morrer ao lado dele e, a partir daí, ele começa a repensar sobre a sua vida. Tipo, poxa, imagina se fosse eu, né? Poderia ter sido eu naquele momento, eu poderia ter morrido. E a angústia de Lutero é porque, mesmo ele tendo contato com a fé, Deus não transformou a mente dele de uma vez por todas, né? Porque ele não era simplesmente... Porque ele simplesmente não passou a detestar o pecado e viver uma vida santa como ele queria? Por que ele ainda amava tanto o pecado e, naquele caso, ele vivia no pecado, né? Já que ele tinha vindo de uma balada? Por que um homem que conhecia Deus, conhecia as Escrituras, ainda sente uma inclinação tão forte para o pecado, de modo que a vida que ele vivia era diferente da fé que ele professava? Então, olha só que interessante. Quando ele lê as Confissões de Agostinho, toda a obra de Agostinho, não somente as Confissões, que é o livro mais famoso de Agostinho, ele passa a concordar muito e entender, porque Confissões é um livro maravilhoso, porque muito do que Lutero escreve, se vocês forem ler textos de Lutero, vocês vão ver que ele conta tudo da vida dele, tipo, tudo. Se ele... eu pequei hoje por causa disso, eu tive esse desejo, eu vi aquela mulher daquela forma, eu fiz isso, eu tive um sonho erótico, tudo ele conta, e ele se derramava de raiva por ele mesmo, porque, como ela disse, a justiça era a forma como Deus punia o pecador. Então, quando ele entendia a justiça, ele via que ele estava distante daquilo, ele se punia. Ele falava, eu mereço o castigo, eu mereço a morte. E quando ele se converte, ele passa esse tempo como estudando para ser um monge agostiniano. Ele diz que foi o pior período da vida dele, porque, tipo, quanto mais ele conhecia Deus, mais ele percebia que ele estava muito longe daquele padrão, e mais ele ficava com raiva, porque quando você realmente tem uma vontade de estudar as Escrituras e uma vontade de ser perfeito somente pelo teu próprio mérito, somente pelas tuas obras, você vai ficando com raiva mesmo, que você vê que não tem como, que não é possível. Então percebam a influência de um cara que se converteu há mais de 1000 anos antes de Lutero, Agostinho, que também vivia uma vida depravada, também era um cara que tinha pecados e também confessava as coisas de uma forma aberta, e influenciou um reformador lá no século XIV, XV. Olha só, olha como o nosso testemunho pode alcançar lugares inimagináveis, né? Mais de 1000 anos depois, a obra de Agostinho influencia Lutero, e a partir daí ele segue e se torna um monge, né? Praticamente um padre ali, o cara que fazia as missas e rezava, só que ele começa a se questionar.
ele começa a questionar tanto a sua fé mesmo, aquilo que ele cria, o que ele aprendeu com a igreja medieval, que ele precisava comprar, de certa forma, o amor de Deus através das suas obras. Então, ele era um cara que se autoflagelava, né? Através da dor ele tentava afastar o pecado, igual como nós vemos alguns radicais, né, extremistas de algumas religiões do Oriente até hoje. E todo esse processo é o contexto daquele cara que simplesmente queria agradar a Deus. Então ele tinha medo e, ao mesmo tempo, raiva desse termo justiça. O que é essa justiça? Por que Deus... Porque até hoje a gente fala, né? A justiça de Deus tarda, mas não falha. A justiça de Deus vai te pegar. E aí ele ficava, meu Deus, olha só, a justiça de Deus vai vir até mim. E mesmo que eu ore, mesmo que eu jejue 3 vezes ao dia... Gente, ele era monge. Monge era a forma mais distante da sociedade possível. A forma como você mais poderia se aproximar de Deus. Porque você vivia no monastério, somente com outros monges, falava um pouco. A vida do cara era orar, jejuar... e fazer lá todas as suas preces, e todo o contexto. E mesmo assim, ele não via a face de Cristo. Ele dizia, eu não consigo entender que Deus de amor é esse, porque eu só me sinto culpado, eu só me sinto culpado. Até que Lutero vai ler o texto, né, de Salmo 71, que diz... Pode abrir o texto de Salmo 71? Eu ia falar sobre isso, ele? já se adiantou. Então, lê esse texto aí, então, pra gente. O texto de Romanos deixa para mim que eu falo. Tá bom. É 71. Inclusive, seria a próxima pergunta mesmo, para vocês explicarem sobre essa questão de justiça, porque ele tinha muito medo desse termo, Sim. porque naquela época, treinado por professores medievais de teologia, eles aprendiam que a justiça era algo que Deus usava para punir as pessoas. E isso, até hoje, as pessoas têm dúvidas sobre esse termo justificação pela fé. Eu queria até mesmo que vocês falassem sobre isso. É 71, qual versículo? 1 e 2. 1 e 2, né? Em ti, Senhor, busquei refúgio. Nunca permitas que eu seja humilhado. Resgata-me e livra-me por tua justiça. Inclina o teu ouvido para mim e salva-me. Então, esse é o primeiro texto. E o texto diz, resgata-me por tua justiça. Ele fala, poxa, se a justiça é a forma como Deus pune o pecador, como que o salmista é resgatado por essa mesma justiça que pune? Há um dilema aqui. Como que essa justiça que... Agora tá ficando bom. Como que essa justiça que pune é a mesma justiça que resgata? E aí, ainda há uma certa confusão em relação a isso, até que ele vai chegar no texto de Romanos, que eu vou deixar para o meu amigo falar, Romanos capítulo 1, versículo 17. Aproxima o microfone. Pegando a Textual conexão da aqui, reforma. o que o Johnny estava falando, né? E o que acontece? Essa campanha da indulgência, né? A venda do perdão, ela era para arrecadar fundos para a reforma da Basílica de São Pedro em Roma. E aí, o que acontece? As indulgências, a pregação da indulgência, as campanhas das indulgências, elas foram chegando nos países. A Alemanha é um pouco afastada, mais ao norte. Isso mesmo. Aí, tá perguntando. indulgência é a venda do perdão. As pessoas compravam perdão. Elas pecavam, elas iam nas igrejas A venda do perdão. e compravam um perdão. Quando isso chegou à Alemanha, quando chegou à cidade do Lutero, ele percebeu qual era essa pregação, percebeu que a indulgência estava tomando a missa toda. A missa era só a indulgência. É como se entrar numa igreja que só tivesse pregação de dízimo e oferta, não tivesse nem louvor nem nada, é só dízimo e oferta 2 horas seguidas. Então ele começou a se incomodar com isso. E aí ele começou começou a ter ideias do que fazer para ir contra isso, para quais argumentos ele poderia utilizar contra isso. E numa dessas ele começou a analisar as escrituras. E ele se deparou com um texto em Romanos 1:17, que é o apóstolo Paulo citando o livro de Abacuque, do Antigo Testamento, para fundamentar a ideia o apóstolo Paulo fundamentando a ideia da justificação pela fé. Porque a indulgência, galera, é como se você pensasse que através de obras você seria salvo. E o apóstolo Paulo ele vai de encontro a isso, exatamente de encontro a isso. O apóstolo Paulo ele prega veementemente isso. É claro que num contexto de que alguns cristãos judaizantes, ou até judeus mesmo, tinham a ideia de que guardasse a lei você seria salvo. E nós cristãos não acreditamos nisso, né? Nós acreditamos que a
através da graça de Deus, com a nossa fé, nós somos salvos. E aí o Lutero começou a perceber isso. Opa, então não é só isso que está errado, tem mais coisa errada. E daí ele culminou nessa ideia de... então, se você pegar as 95 teses, não é só isso que tem. Ele também tece várias outras críticas, né, dentro das 95 teses. Né, depois foi levantada o Carlos V, que era o imperador da Alemanha. Ele, que na época, né, um anacronismo a gente chama de Alemanha, né, que a gente conhece como Alemanha, que era o Império Sacro Germânico Romano, na época chamava, né, um nome enorme. E aí ele levantou uma dieta, né, a dieta é uma assembleia, porque ele queria que, ele foi forçado por Roma, e Roma queria que o Lutero se voltasse atrás, se retratasse. E o Lutero não, ele simplesmente pegou a bula papal, né, que é um documento de Roma, né, pedindo para que ele se retratasse, ele simplesmente queimou. Vocês estão errados, eu estou certo. Está aqui, ó. Aí isso culminou na ideia. Aí houve houve apoio financeiro, né? Tanto que ele teve que ir ele teve que se esconder num castelo, né? Wartburg, se eu não me engano, o nome do castelo, né? Usou pseudônimo. E aí que ele traduziu a Bíblia do hebraico, do aramaico, do grego para o alemão. E essa foi a primeira língua, a primeira Bíblia na língua do povo. E aí que vem a ideia uma das coisas mais bonitas da reforma, que é uma coisa que a gente tem até hoje em dia, só para terminar, para não falar muito, as pessoas começaram a ser alfabetizadas, e as pessoas eram alfabetizadas para lerem a Bíblia. Ô, glória. Gente, As pessoas queriam ler a Bíblia. gente, olha só. E isso foi uma das coisas mais bonitas. Vocês estão prestando atenção Isso foi nisso? Isso foi... e, tipo, as pessoas não têm muita noção, porque a gente nasce, a gente aprende a ler e escrever e tal. As pessoas eram analfabetas, a grande maioria. Né? E, tipo assim, quando você é analfabeto, você é dependente dos outros para tudo. As pessoas te enganam. Às vezes está escrito lá, qualquer coisa ali, a pessoa fala, está escrito outra coisa, e você não vai saber. Você é enganado facilmente, quando você não sabe ler. Então, para deixar claro essa questão da justiça de Deus, fala assim, Johnny, numa linguagem bem clara para o pessoal que está assistindo, os que estão aqui, porque o pessoal fala justiça de Deus como se fosse algo assim, de punição, quando na verdade a justiça de Deus é algo totalmente diferente. Então, numa linguagem bem simples, para a galera entender, você pode falar aí, Johnny, para a gente? Justiça de Deus, de uma forma bem resumida, é a forma como nós somos aceitos diante de Deus. Isso aí. E não a forma como nós somos condenados Ou diante punidos. de Deus. Ou punidos. Né? Logicamente que Deus exerce a sua justiça, inclusive sobre os ímpios, porém, por eles terem rejeitado essa graça que foi colocada mediante o sacrifício de Cristo. Então, a justiça de Deus é a forma como nós somos como somos realmente aceitos, como nós podemos entrar na presença de Deus, sabe? A forma como nós somos feitos filhos. Essa é a justiça de Deus verdadeira que Lutero entendeu lendo aquele texto. Isso e naquele momento ele percebe que tudo aquilo que ele estava vivendo era ilusão. Mesmo ele se esforçando ao máximo, ele nunca seria capaz de ser feito filho de Deus sem que ele passasse primeiro pela obra de Cristo. O resto seria a consequência somente. Gente, olha que coisa linda, gente. Isso muda tudo, porque essa questão dessa ideia de que Deus vai fazer justiça. E muda tudo. Quando com uma explicação dessa muda tudo, né? E o Lutero, ele tinha essa coisa, né, de achar que a justiça de Deus, mas também foi o que ele aprendeu, né? De que a justiça de Deus era uma punição, era algo que castigo, né? Quando, gente, é totalmente diferente disso. Justiça de Deus é quando nós fomos assim reconhecidos como filhos. Ele nos justificou. Olha que coisa linda. Muda tudo. E aí eu entendo ainda mais esse posicionamento de Lutero com essa luz vir sobre ele no entendimento, e ele fala, não, ele devia ficar se torcendo, não, isso não vai poder continuar assim, o pessoal está aprendendo tudo errado, e aí ele vai e faz uma revolução. Fala aí, Ana. Então, só para... Desculpa, estou um pouquinho resfriada.
para contextualizar também esse termo da justificação pela fé, essa questão da palavra fé. Não existe no hebraico uma palavra totalmente dita para fé. Uma palavra mais próxima é emuná. Então, para a língua hebraica, no Antigo Testamento, ele não tem termos abstratos como o português. E a palavra amã, que significa firmeza, ela também vem dessa questão de agarrar-se com força. A palavra amém, até mesmo que a gente fala, significa nisso eu me agarro, nisso eu creio. Então, justificação pela fé, essa palavra fé, voltando novamente, os judeus eles olhavam assim, é como se você estivesse se afogando numa grande lagoa e você se agarra numa boia ou você se agarra num tronco e eles falavam emuná. Então, o termo emuná é usado para a fé. Então, justificação pela fé é você se agarrar com força no sacrifício que Cristo já fez por você. Então, Lutero entendeu que a fé não é pelas obras. As obras, na verdade, são uma consequência depois da questão da justificação pela fé, da regeneração. E isso foi o que mudou toda a vida dele. E agora vou passar um pouquinho para falar com vocês sobre um período muito importante, né? Num período de 311, mais ou menos 313, a gente pode falar agora sobre um imperador chamado Constantino. Foi um imperador muito importante, entre aspas. Por quê? A gente conhece na história da Bíblia, em Atos dos Apóstolos, como os cristãos foram martirizados por conta do nome de Cristo. O único apóstolo que não morre martirizado é João, que escreve o Evangelho de João, as 3 cartas e o Apocalipse, onde o imperador Domiciano isola ele lá na ilha do Mar Egeu, na ilha de Patmos, ele tem a visão do Apocalipse. Então, a gente vê que nesse período aí, dos mártires, etc. e tal, durou por um bom tempo. Depois da ascensão de Jesus aos céus, os cristãos eles continuaram até em Antioquia, se eu não me engano, foi a primeira vez que os cristãos foram chamados de cristão. Então, passando aqui para o pessoal da bancada, vamos falar um pouquinho sobre esse momento que aconteceu na era da igreja, que foi muito importante. Esse momento de 313, onde Constantino, o imperador romano, ele coloca o cristianismo como uma religião oficial do Império Romano. E nessa época, os cristãos eles passaram a não ser mais perseguidos. Houve um lado bom, mas também houve um lado ruim. Então, eu queria que a gente falasse um pouquinho sobre esse momento. Bom, eu vou passar para o Renan, que de história ele é o mestre aqui. Só vou colocar um ponto rapidinho sobre a última questão, da justificação pela fé, que é muito importante que nós entendamos isso, gente. Se não ficar claro na cabeça, não vai ter valido de nada todo esse tempo aqui. Porque é isso, por exemplo, que difere a fé cristã evangélica da fé cristã católica hoje em dia. As pessoas pensam assim, fulano de tal tem um santinho, eu não tenho santinho. Essa é a diferença entre o católico e o evangélico. Não é. A diferença teológica mesmo é o que você entende por justificação. Eles entendem, assim como Lutero entendia, antes de ter toda essa revolução protestante, essa reforma protestante, né? Que você precisa de um bom desempenho. Lutero passou a entender que você precisaria ter um bom... Nascer de novo é o termo bíblico utilizado para isso. Não é ter um bom desempenho mais, é ter um novo coração, é ter uma nova identidade em Cristo. Não é simplesmente você passar a melhorar. Porque um não cristão também pode buscar ser uma pessoa moralmente melhor. Ele pode tentar cumprir os mandamentos. Não se trata disso. A justificação é justamente você entender isso. E é isso que dá origem a todas as outras doutrinas que o católico crê e o protestante não crê. Por exemplo, se ele acredita que Maria era santa, no sentido de que ela não tinha pecado, assim como Jesus, é porque ele acredita que alguém pode ter obras suficientemente boas a ponto de não pecar. Se ele acredita em purgatório, que é um momento, seria um estado ali de descanso da alma até o momento que você deu, é como se você morresse, você fosse para o purgatório e naquele momento você poderia dar uma oferta para livrar aquela pessoa que está no purgatório de ir para o inferno, ela iria para o céu. Então, um momento ali do limbo, sabe? Deus está esperando, tem a fila do juízo, e Deus está esperando ali o que vai fazer, dependendo das obras dessa pessoa. Por que isso? Porque ele acredita que a justificação é pelas obras. Então, toda a fé católica e várias crenças, inclusive a forma como é feito o batismo, a forma como é feita a ceia, tudo isso que diferencia é baseado nesse tema central. Então, quando você entende a justificação, você entende todas as outras doutrinas que divergem.
não é simplesmente o fato de idolatria, porque idolatria, o cristão o evangélico também pode ser idólatra, de muitas maneiras que você nem entende, que você nem percebe, na verdade, né? Só que aí já seria um outro tema muito longo, mas bem complexo, é verdade. Então a gente precisa focar aqui nisso. O que é justificação? É justamente essa diferença entre você ser aceito por Deus ou você se fazer aceito por Deus, que são coisas diferentes. Renan, rapidinho. Nesse período de 313, só falar realmente as coisas boas e ruins, porque foram um momento de partida realmente para a entrada da reforma. Sim, sim. Só fazendo um complemento para a gente ir para o Império Romano, né? Lembrando que, diferente do que a gente pensa, nós somos chamados protestantes, não foi por causa das 95 teses em si, por causa dessas críticas do Lutero. Foi mais para frente, quando o Carlos V ele fez um segundo concílio, uma segunda assembleia, porque ele passou a permitir os luteranos em algumas regiões e não em outras. E aí os luteranos se voltaram contra e protestaram. Aí que os luteranos começaram a ser chamados de protestantes, né? Protestando contra essa decisão do imperador. Então, chegando a Roma, o que acontece? Os romanos, a área deles principal era a área militar e o direito. Tanto que os romanos eles absorveram a mitologia grega, o helenismo, né, que a gente chama. Então, eles fundiram a religião deles com a religião grega, tanto que você tem Netuno é um deus romano e Poseidon é o deus grego. Então, eles passaram a ser o mesmo Deus, né? Hoje em dia, quando a gente estuda mitologia, a gente estuda mitologia greco-romana, porque as duas se fundiram, né? E aí, o Império Romano, quando ele dominava algum país, ele costumava respeitar a cultura daquele país. Ele dividia em 4 partes, tetrarcas e tal, como era Israel na época de Jesus. Tinha o Pôncio Pilatos era o tetrarca daquela região, porque, não entrando no mérito, mas Arquelau foi afastado e colocaram o Pôncio Pilatos, por exemplo. Então, a única religião que os romanos não conseguiram absorver, tanto que, por exemplo, o Deus dos soldados era Mitra. Mitra não tem nada a ver com nem grego nem romano. Então, eles absorviam a religião dos povos em que eles dominavam. A única religião que eles não conseguiram dominar era o cristianismo. Por isso que eles perseguiram o cristianismo, principalmente que o cristianismo era uma religião monoteísta. Então, e havia o culto ao imperador. Esse é o principal motivo para Domiciano, Tito e outros imperadores perseguirem os cristãos, porque os cristãos não se dobravam a outros deuses. Então, com o tempo, nessa época aí, já no ano 300, né, o império estava ruindo. Então, o que nós acreditamos a ideia de Constantino, o sonho que ele teve da cruz, de que com esse símbolo vencerás e tal, de que ele teria se convertido. Eu, particularmente, muitas pessoas acreditam que isso é tudo balela. Foi uma jogada política, porque o império ia ruir, o Império Romano do Ocidente durou mais 1000 anos depois disso. E aí, o que acontece? Aí que começou a degringolar o cristianismo, as doutrinas. Por quê? Os templos pagãos foram começando a se transformar em igrejas, em basílicas. E houve um sincretismo, começou a misturar doutrinas estranhas ao cristianismo, né? Tanto que, por exemplo, regiões como o Egito, os cristãos coptas, que existem até hoje, eles guardam sábado, eles guardam as doutrinas cristãs do começo. Então, as outras regiões que receberam apóstolos mantiveram-se fiéis ao Evangelho, mantiveram-se fiéis à Bíblia, e a Igreja de Roma, infelizmente, não se manteve, né? Depois, com o tempo, é que começaram a ver. O Agostinho, por exemplo, ele pregava que a pedra em Mateus 16 é o próprio Cristo. E a maioria do eclesiástica não acreditava que era Pedro. Então, algumas pessoas, né, dentro do que a gente chama hoje em dia de Igreja Católica, né, até então não se chamava católica, né, católica só na Contra-Reforma, né, que eles, por exemplo, os 7 livros que eles usavam para fundamentar, por exemplo, que o Johnny falou, o Purgatório. O Purgatório ele é fundamentado num texto deturpado de 1 Coríntios, que fala do tribunal de Cristo, que fala de galardão, não tem nada a ver com punição,
que o purgatório é um lugar de punição. As pessoas purgariam os pecados dela para aí que, por exemplo, começou esse lance de oração por mortos, que é uma doutrina pagã, né? Oferta por mortos, esse tipo de coisa. E aí, por exemplo, iconografia, né? Até então os cristãos não usavam iconografia, usavam alguns símbolos, né? O peixinho, o Ki e o Rho, né? Que é as duas iniciais de Christos, né? Que é Cristo no grego, né? E aí e isso foi se espalhando. Então, a ideia é que o movimento ele foi puramente político, ele foi uma jogada política para unificar o reino, e deu certo, né? Isso deu certo. E é muito legal falar sobre isso também, que Constantino, né, justamente, eu também acredito que tenha sido uma reforma política. Muitas pessoas passaram a frequentar o cristianismo não porque acreditavam em Jesus, mas justamente porque a igreja passou a ser ajudada pelo Estado, que houve a legalidade. Então, os cristãos, nessa época de Constantino, 313, por volta por aí, quando o cristianismo é oficializado, a religião oficial de Roma, a igreja, para ser construída, ela passa a ter legalidade do Estado. Os cristãos, eles param de ser perseguidos. Aí começam a entrar pessoas de outras religiões dentro da igreja, porque é como se cristão virasse moda naquela época. Então, as pessoas começaram a trazer coisas de outras religiões, sincretismo religioso, como a gente estava comentando lá fora, né? A gota do leite do seio de Maria, o purgatório, entre outras coisas mais dentro da igreja. E houve, por exemplo, o sincretismo religioso, e que a gente sabe que, infelizmente, hoje em dia não é diferente, como, por exemplo, o sal grosso, a rosa, etc. e tal, são também Natal, ideias sincretistas. Então, a gente vê que não está muito diferente. Por exemplo, como você citou, nós comemoramos o Natal em 25 de dezembro, porque é o solstício de verão. Entendeu? É onde o dia dura mais, né? Porque eles adoravam o sol. Entendeu? Por isso que, por exemplo, se você for pegar o texto de Mateus, você vê que os pastores estão no campo. Só que, se fosse nesse período de dezembro, seria inverno, né? E aí os pastores não estariam no campo. Seria muito frio. Então, Jesus poderia ter nascido assim, entre agosto e outubro, por aí. Então, a ideia... Eu acho que até então, algumas coisas a gente deixa um pouquinho de lado, porque não faz diferença. Se a gente não adora o sol, a gente lembra que Cristo nasceu, depois na parte a gente lembra que ele morreu, ressuscitou. Isso não é problema, né? E também já está instituído, 25 de dezembro, ninguém vai mudar isso. O lance é que a gente entenda a mensagem, né? Que o Natal não é Papai Noel, que o Natal não é árvore de Natal, não é presente, que Cristo veio. Essa é a mensagem principal. A data é só uma data. Não vai mudar absolutamente nada, né? Verdade. E dentro desse contexto que a gente está falando, que aconteceu nessa época, que o cristianismo passa a ser a religião oficial, que começaram a acontecer essas questões de indulgência, o papado, etc. e tal, que muitas pessoas alegam que Pedro foi o primeiro papa, mas isso não é verdade, tá? Tem até um livro, eu esqueci agora o nome do livro, onde até Rui Barbosa, no prefácio dele, ele defende que realmente dizer que os papas foram sucessores de Pedro é a maior mentira que eles já inventaram. E a reforma protestante, muitas vezes a gente pensa que a reforma protestante foi uma renovação do evangelho, mas não foi. A reforma protestante, liderada por Lutero, é uma volta ao evangelho genuíno e puro e simples de Cristo, onde, nessa época, devido a essa legalidade que Constantino deu, isso se perdeu. Então, isso que a gente vai falar agora, que existem 5 pilares na reforma protestante, né? Tem as 95 teses que Lutero ele escreve no dia 31 de outubro, até mesmo porque dia 1º de novembro é dia de todos os santos. Então, Lutero, muito estrategicamente, ele escreve as 95 teses lá em Wittenberg, na igreja de Wittenberg, e a gente vai falar agora sobre os 5 pilares da reforma protestante, conhecido como 5 solas, que muitas vezes a gente não entende. Vamos falar um pouquinho? Antes de falar sobre isso, alguém tem alguma pergunta, gente? Diante de tudo que foi falado aqui... porque é bom, né? Tem, Silene? Tem. Não, ele já falou das indulgências, Sim. saber a respeito, você falou sobre a questão da planta. Pega aí, Silene. Passa para ela, por favor. Então, vocês falaram sobre a questão do
Analfabetismo. do povo. E a minha pergunta é o seguinte: o clero ele fazia uso da autoridade para obter privilégios e a venda de cargos na igreja. Isso seria também uma questão de aprisionar eles devido ao analfabetismo? Sim, Sobre sim, a questão porque- de privilégios e aí obtia cargos? Sim. Basicamente, isso era um esquema de corrupção, né? Esses cargos eram comprados e eram herdados, era todo tipo de corrupção. O que eu falei com relação ao analfabetismo é o seguinte: as pessoas não entendiam, por exemplo, se você pegar as cartas de Paulo, você vê que ele tem, principalmente, acho que são endereçadas a pessoas, como, por exemplo, Tito, Timóteo, entendeu? Elas têm instruções para os ministros da igreja. Por exemplo, Paulo fala que o ministro da igreja, o bispo da igreja, ou o pastor da igreja, né, tem que ser marido de uma mulher só, não dada bebida. Se o texto de Paulo diz não deve ser marido de uma mulher só, onde está fundamentado o celibato clerical na Bíblia? Não há. Porque era a questão do celibato, mas eles tinham esposas, né? Sim. O que acontece? Então, em si, o celibato, a ideia do celibato para a igreja de Roma, é porque o que acontece? O padre, ele morava na paróquia. Então, eles queriam impedir que os filhos herdassem terras. As terras pertenciam à igreja. Quando a igreja chegava, algumas coisas são avanços civilizatórios e outras não. Por exemplo, um avanço civilizatório é o seguinte: onde a igreja chegava, ali se criava uma cidade. A igreja fazia absolutamente tudo. O hospital era na igreja, cemitério era na igreja. Tanto que algumas pessoas, até hoje em dia, alguns católicos, passam na frente do cemitério, fazem o sinal da cruz. Porque as igrejas tinham os cemitérios. As pessoas não queriam... Os mortos, galera, antigamente, tanto para os judeus como para outras culturas, os mortos eram impuros. Você não podia botar a mão em morto. Então, quem cuidava desse tipo de coisa, quem tinha a consciência social das coisas, eram as igrejas. A gente fala muito de consciência social, de serviço social. Não, quem criou isso fomos nós. Nós criamos isso. Por exemplo, uma das igrejas que mais faz isso hoje em dia é a Rema, né? A Rema faz muito isso, né? O Zanon está aqui para representar. E, por exemplo, você tem o Exército de Salvação, que é a 4ª maior entidade de caridade do mundo. Até a própria Igreja Católica tem orfanatos, esse tipo de coisa. E outras coisas, o que, completando o que eu quero dizer para você, é o seguinte: existiam famílias que se sentiam donas das igrejas. Até hoje em dia, algumas igrejas evangélicas têm isso. As famílias se sentiam donas de igrejas. Então, o meu filho vai ser o padre, meu filho vai ser isso, meu filho vai ter esse cargo. Então, não só nepotismo, mas com compra também. E isso é uma espécie de corrupção, né? Então, as pessoas analfabetas, elas acabam sendo reféns. E quem assumia cargos eclesiásticos? Quem tinha estudo. Quem tinha estudo. Se você não tivesse estudo, se você não estudasse, por exemplo, as outras reformas, John Wycliffe era professor, o John Hus era professor. Então, eram pessoas alfabetizadas, as pessoas que tinham informações. As pessoas que eram alienadas, né, no sentido original da palavra, ignorantes, não tinham informação, sobre o que elas iam protestar, contra que, se elas não sabem nem o que é errado, o que é certo. Então, seria legal hoje a gente chamar a atenção para o conhecimento, né? Sim. Porque senão vai permanecer na mesmice e a gente vai ter que fazer uma reforma. Aqueles que são contra, vai ter que fazer uma nova reforma. O Johnny vai falar sobre o Sola Escritura, né? A livre exame da palavra, né? Então, eu vou passar a palavra para ele aqui. Tem mais uma pergunta aqui. Olha só a importância disso, que não basta hoje em dia nós sermos alfabetizados e nós não lermos a palavra também, né? Porque o que acontecia na época era que as pessoas, por exemplo, mesmo que o cara fosse alfabetizado, ele ainda tinha que ter o conhecimento do latim. Não era só a Bíblia, que era vulgata a tradução para o latim. Olha a importância da reforma. Eles também traduziram a Bíblia para um idioma que você falasse. Tudo bem, você aprendeu a ler, mas somente no seu idioma. Como é que você vai ler em outro idioma ainda por cima? Então, tanto a missa quanto a Bíblia só tinha latim. Então, houve um movimento de educação mesmo. A reforma trouxe direitos civis, sociais, além dos religiosos. Não foi somente um movimento religioso, foi um movimento que mudou a cultura. Universidades, escolas foram fundadas baseadas na reforma. O povo cresceu
mesmo aqueles que não estavam diretamente ligados à igreja tiveram acesso a mais conhecimento. Inclusive, existe um debate acadêmico imenso sobre instituições democráticas, sobre muitas filosofias que hoje todo mundo considera correto e todo mundo apoia, que surgiram naquela época graças à reforma, graças àquele movimento. E se a pessoa não tem acesso às escrituras para fazer o livre exame, que é um dos solas, né, a partir daquele momento surgiram 5 solas, ou seja, 5 padrões, né, o que nós vamos definir como ponto de partida para o qual a nossa fé vai se basear. Um deles é a sola escritura, né, que no latim é justamente somente a escritura, somente a palavra. Por quê? Se as pessoas não tinham acesso à escritura, ela não sabia o que estava escrito. Por exemplo, ele mencionou o texto de Coríntios, que falava de purgatório. Se a pessoa nunca leu o texto, como é que ela vai saber se lá estava escrito purgatório mesmo ou se estava escrito outra coisa? Por exemplo, o texto que nós conhecemos muito, que é quando João Batista vem, em Mateus capítulo 3, ali, que ele fala, arrependei-vos, está próximo o reino dos céus. A tradução na Vulgata, a palavra arrependei-vos era fazei penitências. Então, no latim estava fazei penitências, está próximo o reino dos céus. Então, como que a pessoa... Sendo que no original a palavra é metanoia, é mudança de mente. Arrepender é você mudar de rota totalmente. Então, o que acontece? Se a tradução ali já coloca uma coisa enviesada para outro sentido, como a pessoa vai poder fazer... como ela vai ter o conhecimento necessário para poder fazer isso? Então, esse é um ponto crucial, você conseguir ter acesso às escrituras fiéis, sem manipulação. Porque a partir daí começou um debate, né? Quem está certo? A igreja, que diz a interpretação correta, ou a Bíblia, que é clara por si só? A igreja começou a falar, não, vocês não podem ler as escrituras diretamente, nós que vamos falar o que você tem que entender daí. Mas eles começaram a falar, não, por quê? Porque eu não posso ler a palavra, eu não tenho também acesso a Deus, eu não tenho acesso à revelação. Então, eles ali, a partir daquele momento, começaram a perceber que muito do que a igreja falava, inclusive essa é uma doutrina até hoje da igreja católica, né? O que pode ser interpretado é o que a igreja diz. Se você pega a Bíblia e lê e contesta o que um padre diz ou um papa disse, baseado na Bíblia, você está errado. Porque eles dizem, a Bíblia surgiu da igreja, portanto a igreja diz o que a Bíblia quer dizer. Você não pode dizer o que a Bíblia quer dizer, somente a igreja. O protestante não, ele coloca a Bíblia acima até dos pastores, acima até dos cargos. A Bíblia é só a escritura, somente a palavra é guiada, é suficiente para você ter acesso a Deus. Então, numa linguagem bem simples, o pessoal era manipulado pela igreja. Manipulado, essa é a palavra. Tem uma pergunta aqui. Você falou sobre fé, sobre obras, e tem uma pergunta aqui sobre isso. Queria saber sobre a pergunta de Wagner Mariano. Oi, Vaguinho! Queria saber sobre este assunto, que Paulo disse, a salvação não é por obras, para que ninguém se glorie, mas é pela fé. A gente tem, até sobre isso, né? A gente tem um debate já passei por várias vezes esse debate, que é sobre os textos de Paulo e os textos de Tiago, né? Por quê? Paulo deixa claro que você por si mesmo não pode ser salvo, né? Você não pode comprar ou fazer algo que te justifique, te salve, né? Então, dentro disso, a gente tem o contexto de que a ação de Deus é a graça e a nossa é a fé. Só que os textos de Paulo são para igrejas onde tinham pessoas que acreditavam, como eu havia falado antes, que você poderia ser salvo guardando a lei. Isso já era uma ideia dos judeus. Os judeus já tinham uma ideia de que se você guardasse os 613 preceitos, você seria salvo. Mas quando Cristo veio, ele demonstrou que só ele poderia cumprir os 613. Porque jamais um ser humano falho como nós, que temos o pecado original, poderíamos cumprir. Nós erraríamos em algo. Tanto que essa ideia de quando Paulo fala que a letra mata. A letra mata no sentido de que você jamais vai cumprir a lei. Você não consegue cumprir tudo. Em algo você vai falhar. Então, vem disso. Só que essa ideia Paulo vem de encontro, fazendo uma argumentação contra essa ideia. E lá em Efésios você vê que ele tem a preocupação de colocar algo que vai de convergência ao que Tiago fala. Porque Tiago fala, parece que ele fala o oposto, mas o público a que Tiago quis
quis atingir não era um público judaizante, era o contrário, eram gentios. Então, ele queria demonstrar que não basta você dizer que você crê, você tem que demonstrar que você crê. Então, até em Efésios 2, quando Paulo fala, vós sois são salvos pela fé, mediante a graça, quer dizer, ao contrário, né? Pela graça, mediante a fé. Só que logo nos próximos versículos ele fala, e vocês foram criados para boas obras. Então, a ideia é, Paulo fala contra as obras da lei, essa é a confusão que dá, né? Paulo fala contra as obras da lei, e Tiago fala a favor das boas obras. Então, por exemplo, aqui até o Emoná que ela estava falando antes, né? Paulo usa o mesmo exemplo que Tiago, Paulo usa Abraão como exemplo de fé, né? Então, ele fala, então é como se fosse uma ideia de que, vamos supor, como se você comprasse um ingresso e você não fosse. Se você tem uma fé, você compra um ingresso para um jogo e você não vai. Então, você tem que comprar um ingresso, você tem que ir. Então, a fé é o ingresso. Só que você tem que ir lá participar, entendeu? Que seriam as boas obras. Então, não adianta você estar sentado no sofá e falar que tem fé. Isso é apenas uma convicção que você tem, é só você aderiu, você não se converteu. Né? Isso, que a própria palavra emuná é se agarrar, tornar. Sim, né? Ela tem uma ligação com firmeza, né? Você estava falando antes, né? Confiança. E depois, no Novo Testamento, você tem a ideia de que é uma coisa que, infelizmente, nos influencia, né? De uma forma muito ruim, né? Porque vem que é pisteos, que é o fé em grego, né? E aí, o que vem a origem do fé, né? Que até que a gente tem o sola fide, né? O fé vem de fide, do latim, né? Porque a maior parte da nossa língua veio do latim, mas uma boa parte veio do grego também, né? Porque o grego ele influenciou fortemente os romanos, né? A língua grega, né? E aí o que acontece? A gente pensa que ter fé é cego, mas é exatamente o contrário. Você confiar, você ter fé é com os olhos abertos, tanto que isso é claro. Quando Isaac pergunta para Abraão, pai, cadê o cordeiro para imolar? O que Abraão responde? Deus proverá. Ou a gente vê que duas coisas que Abraão, só para finalizar, que Abraão percebeu. É o seguinte, primeiro, se ele matasse Isaac, a promessa de Deus ainda continuaria e ele ressuscitaria Isaac. Poderia pensar isso. É uma conjectura, né? E o que parece mais no texto é exatamente isso. Abraão sabia que Deus ia providenciar um cordeiro para que morresse no lugar de Isaac. E esse, na tipologia cristã, esse cordeiro representa Cristo. Entendeu? Então, a gente falou já um pouquinho, né, sobre sola escritura, sola fide, que é somente a fé. Então, sobre a questão de justificação pela fé, a gente já mencionou aqui. Faltam ainda as outras três. Eu queria que vocês falassem só bem brevemente mesmo sobre as outras três. O sola gratia está incluído, né? Isso, na graça, né? O dom imerecido de Deus, né? Sim, sola gratia, sola Cristo. Aí ficam faltando dois, né? Cristos, né? Solos Cristo, né? Somente Cristo. E sola Deo Glória, né? Que é... Vocês falam os 5 para a galera anotar. Isso aí. Beleza. Eu vou falar um pouquinho, então, agora, a gente ressaltar a questão da sola escritura, porque é um resgate, né? Foi o primeiro pilar da Reforma Protestante, foi justamente trazer de volta as escrituras que haviam sido perdidas devido àquela questão que a gente já falou sobre Constantino e tal. E tem até uma frase de um sociólogo que eu gosto muito, o Zygmunt Bauman, um sociólogo polonês, que ele fala sobre a questão da modernidade líquida, onde depois da Segunda Guerra Mundial, as pessoas começaram a não ter base, as pessoas são mais frágeis nos relacionamentos, entre as outras questões. Então, o líquido, a gente sabe que ele não tem uma forma, ele vai se comportar, se você botar ele numa forma quadrada, ele vai ser quadrado. Se você botar ele numa forma redonda, ele vai ser redondo. Então, está aí o porquê dessa questão de modernidade líquida. E a gente vê hoje, trazendo para o nosso contexto de cristãos, a gente vê hoje que no século XXI, a Bíblia, muitas vezes, não tem sido seguida, não tem sido a nossa regra de fé e prática. Como a gente tem falado, sola escritura é somente a Escritura. Infelizmente, a gente vê hoje que o Evangelho
ele não é um evangelho 100% bíblico. Pelo menos no Brasil a gente vê que não é. Como a gente já falou sobre a questão do sincretismo religioso. Muitas vezes as pessoas vêm para a igreja não para ouvir o que a palavra fala, mas ouvir o que elas querem ouvir. Então, se o pastor ou quem estiver aqui na frente pregar algo que não está na Escritura, algo que está na Escritura que não agrada, eu vou sair da igreja porque não me agradou. Então, se eu quero viver na pornografia e perante a Bíblia é pecado, não, eu vou sair da igreja porque é pecado. Então, eu queria que a gente falasse hoje sobre esse primeiro pilar da reforma, que é o pilar mais importante, somente a Escritura. E hoje, contextualizando com o evangelho de hoje, que infelizmente tem sido um evangelho superficial justamente por não ser mais um evangelho bíblico. Queria que a gente falasse um pouquinho sobre essa questão. A pastora até falou disso nesse final de semana, né, pastor? Um exemplo do menino que falaram que o pecado estava errado, ele saiu da igreja. Nunca mais voltou. Nunca mais voltou. Porque Deus era legal com ele. E deixava ele fazer essas coisinhas. Aquela história ali foi demais. Fiquei lá fora me remoendo. Mas, gente, eu cheguei a falar, né? A Escritura é a nossa regra de fé. Nós precisamos analisar como os bereanos faziam, né? Analisar nas Escrituras aquilo que estava sendo falado. Estudar a palavra. Hoje nós temos livre acesso e muitas vezes nós não valorizamos. Enquanto eles lutaram para ter a Bíblia em uma tradução, né? Que a Reforma conseguiu trazer a Bíblia para o alemão, trouxe para o inglês. Hoje nós temos no nosso idioma a Bíblia em diversos formatos. Tem NVI, tem linguagem de hoje, tem Bíblia para adolescente, tem Bíblia para isso, para aquilo, Almeida, tem revisada, atualizada de novo, reatualizada, e a gente continua ignorando as Escrituras, continua a Bíblia com nota de rodapé. Olha isso, gente. A Bíblia já vem até explicando as coisas. E às vezes nós, enquanto isso, lá, muito tempo atrás, o pessoal não tinha nada disso. E eles lutaram por isso, e hoje nós não damos valor muitas vezes a isso. Então nós temos que ter cuidado em ignorarmos essa preciosidade que foi conquistada, pessoas que deram a vida. Quantas pessoas foram... Aqui nós falamos de Lutero principalmente, o Renan vai falar do Calvino também, mas são nomes principais. Antes desses homens, vários outros foram queimados, amordaçados, torturados. Lutero foi preso lá no castelo. Pessoas que passaram por provações terríveis para que nós tivéssemos acesso ao que nós temos hoje, muitas vezes nós não damos valor. Ou quando nós olhamos a Bíblia, nós costumamos querer que dizer o que eu não gosto é o que Deus não gosta. Isso também é fugir da Escritura. Você colocar costumes e tradições acima da palavra. E você passar a usar o nome de Deus para defender uma posição particular sua. Tudo isso é fugir das Escrituras. E por isso nós precisamos resgatar, sim, o solo Escritura. E existe uma questão muito interessante. Naquela época, eles eram manipulados porque eles não tinham acesso à palavra, não é isso? E alguns eram até iletrados, né? Eu acho que o pior de tudo acontece agora. Nós temos acesso, tá tudo de mão beijada para nós, e existem pessoas que insistem a serem conduzidos por ensinamentos errados. Se tudo que a gente precisa já está claro na palavra de Deus. Mas existem pessoas ainda neste tempo que gostam de ser manipulados, porque mais fácil, estão ouvindo, né, o que fazem bem aos seus ouvidos. Né? Deixa eu falar uma coisa, gente. Eu quero mandar um abraço para o seu Jaci. Ele é patrão da Nilda e ele está nos assistindo e está achando o máximo esse hangout. Seu Jaci, um beijo da Rema Colubandê pro senhor. Deus abençoe a sua vida, tá? É isso, né? E é aquela questão, né, para a gente continuar falando sobre essa questão, que quando, de fato, a Bíblia, até mesmo o liberalismo teológico, né, que é um movimento que surgiu na Alemanha também, né? E a gente tem que tomar, eu sempre falo isso, né, quando eu tenho oportunidade, que a gente tem que tomar cuidado, que essas contaminações acontecem muito nos seminários reconhecidos pelo MEC. Tem que tomar cuidado, quando for fazer um seminário, escolhe bem, estuda. Faz o da Rema. Tem o Betel também, onde eu estudo também, que é muito bom. Da Rema também eu gosto muito. Então, justamente, como a gente está falando, quando a gente tira a Bíblia, né, que acontecia isso muito no liberalismo teológico, quando a gente tira a Bíblia como centro da nossa vida, as coisas começam a desandar e a gente se torna cristão superficial, né? Você quer falar mais alguma coisa sobre isso? Sim, eu queria fazer um comentário sobre a ideia da sola escritura, né, só a escritura. E às vezes a gente
Às vezes a gente não quer ser mal, mas a gente quer estragar a infância de algumas pessoas com umas ideias. É o seguinte, eu estava falando antes sobre a prensa do Gutenberg, quando eles começaram a fazer cópias das teses do Lutero e de outros reformadores, e depois cópias da Bíblia. E depois disso, quando se instituiu a luterana, era necessário que as pessoas, o mais rápido possível, entendessem as doutrinas bíblicas e entendessem as doutrinas da própria igreja, né, do que a igreja defendia. E aí o que acontece? Eles não tinham tempo para compor as melodias das músicas. Então, eles faziam até uma crítica hoje em dia. Hoje em dia, a gente tem muitas letras totalmente superficiais, que não tem 10 minutos a música e não fala absolutamente nada. E quanto mais as músicas mais antigas, você vê que quanto mais antiga a música, mais doutrina tem as músicas, e aí eles precisavam, não só a máquina de propaganda em favor das doutrinas, dos reformadores, mas também eles utilizavam as músicas para passar a doutrina para as pessoas o mais rápido possível. E aí, estragando a infância de vocês, eles não faziam as melodias, e uma das músicas mais famosas da Reforma, que é Castelo Forte, que foi o Lutero que fez. Ele, se não me engano, é baseado em Salmo 46. Ela era uma música de cabaré. Ele pegou a melodia, ele pegava as melodias mais conhecidas. É como se a pessoa pegasse, sei lá, Aí Se Eu Te Pego, e metesse uma letra cristã na música, né? Então, porque era urgente que as pessoas aprendessem as doutrinas. Então, até então, acho que Deus deve ter relevado isso aí, porque Não, mas olha só, era necessário. devia de ser uma música. Aqui não tem aquele tipo de música que fica gravada na cabeça Sim, da pessoa. Que até sim, quando a gente realmente. não quer, ela tá na nossa mente. Realmente. Então ele pegou uma dessa aí de cabaré da época, você vai ficar bem gravado na cabeça do pessoal, vai ser essa mesmo. E aí foi, Ele deu deve, certo. ele deve ter ouvido na balada que o Tinha um Johnny falou. propósito, né? É, isso aí. Então, Lutero ele foi um homem revolucionário. Falando de revolução, vocês acham, assim, na opinião de vocês, que no meio que a gente tem vivido hoje, faltam revolucionários? Faltam pessoas realmente que têm um momento com Deus, que realmente praticam as doutrinas espirituais, como oração, jejum, leitura da palavra, e, de fato, pessoas que querem defender o Evangelho? Faltam reformadores, pessoas revolucionárias como Lutero, assim também como Cristo foi. Como a pastora pregou no domingo, eu amei a mensagem. Eu acho Que que a Jesus pastora foi quer o melhor falar. revolucionário. Não, já falei a beça. Hoje é com Pastora vocês. querendo descer a cajadada com a pastora. Melhor vocês falarem, né? Eu vou pegar o exemplo do Shedd. Eu até falei aqui uma vez que eu preguei aqui na igreja, né? Um debate do Russell Shedd. Foi levado a Deus. Infelizmente faz muita falta aquele moço, mas deixou muitos livros, graças a Deus, aí pra gente ler. E o grande teólogo também, quando ele estava num debate de rádio, perguntaram para ele, né? Você acha que faltam reformadores, não sei o quê? E puxaram aquele texto de Atos, de Ananias e Safira, né? O que acontece com eles. E perguntaram, né? Por que não acontece hoje em dia o que não acontecia na igreja de Atos, né? A autoridade do cara falar e a pessoa, pela mentira, naquele momento, ser pego e fulminado, realmente. Porque era graça, né? Era o tempo da já, graça. exatamente, Já era esse o graça. tempo era esse o debate. Já era o tempo da graça. Não tem essa desculpa de dizer que era o tempo da antiga aliança. E aí todos foram respondendo, cada um com as suas hipóteses, né? E aí no final ele fala, a resposta dele é muito simples, porém verdadeira, e resume muito bem o que acontece. Ele fala, não é que não acontece, né? Eu acho que hoje em dia faltam mais Pedros dentro da nossa igreja. Então faltam mais reformadores, faltam pessoas que estão dispostas a arriscar a vida. Uma coisa é você falar, arriscar a vida. Outra coisa é você estar num contexto de igreja perseguida. A igreja católica era o centro do poder político, econômico, social, tudo. E ela já estava totalmente corrompida. Imagina você sendo um padre, ou seja, né, um monge formado, você tem autoridade dentro do sistema. Você sai do sistema e permite, você se torna um alvo. Você permite que todos ataquem você diretamente porque você resolveu sair daquele sistema. Foi isso que ele fez, se colocou contra tudo. Quantas pessoas hoje estão dispostas a pagar esse preço, né? De ser perseguido, de ter que mudar de país, de ter que ser preso, de ter que sofrer ameaças de morte, de sofrer excomunhão, como aconteceu com ele. Olha quanta coisa aconteceu.
e hoje é falado. E mais, a gente foca muito no cara que foi falado também, né? Mas e os que não foram falados, que não são tão falados, né? A esposa de Lutero é uma grande mulher de Deus também. Eu recomendo as meninas pesquisarem sobre a vida de Caterine, uma esposa fantástica, mulher que apoiou muito ele, que não é muito mencionada, não tem a devida menção como deveria, tamanha importância que ela teve. Outros reformadores, o próprio John Hus, que traduziu a Bíblia, ele lançou uma profecia quando ele estava sendo queimado, porque Hus, né, no inglês, significava cisne. Aí ele fala, e você pode me corrigir se eu estiver errado, né, que ele fala inglês, espanhol, alemão, fluente, até latim, eu acho também. E aí o que acontece? No momento que ele é queimado, ele fala, né, hoje vocês estão... É um ganso, perdão. Cisne, ele vai se referir a Lutero, porque ele fala, hoje vocês, olha só, 100 anos antes, hoje vocês estão queimando um ganso, mas daqui a 100 anos virá um cisne e vocês não poderão calar. E 100 anos depois surge Lutero. Sim. Então, olha só quantas pessoas estavam dispostas a entregar a sua vida, tantos reformadores, e que o cara... Meu Deus, eu não consigo imaginar. O cara, isso me arrepia. O cara tá sendo morto, lançar uma palavra profética como essa. E que se cumpre de fato. Então, acho que faltam pessoas com a ousadia, a audácia de se colocar como alvo por conta do Evangelho. De verdade, eu vou falar, Marielle Vargas. Eu observo que, foi o que eu falei no domingo, as pessoas estão levantando outras bandeiras. E se o teu braço está ocupado já levantando uma bandeira, como é que você vai levantar a bandeira do Evangelho? De que forma? Seu braço já está ocupado levantando uma outra bandeira. É o que mais a gente vê nas redes sociais. Então, eu vejo que até tem, mas não tem muito. Por conta disso, as pessoas estão preocupadas com outras coisas. É como se fosse assim, eu vou lutar por outras coisas que me interessam mais, que requer o meu sacrifício, que requer a minha entrega. Então, eu acho que é uma questão de disponibilidade mesmo, de você querer defender a causa. Eu acho que é isso. Eu vejo a reforma como um grande movimento de avivamento, né? Ele é um movimento muito forte de avivamento. E eu acho que o avivamento ele tem dois fundamentos, né? A oração e o próprio agir do Espírito Santo, né? Então, uma das coisas que eu estava falando com relação à vontade de Deus, né? Por que o Wycliffe na Inglaterra não conseguiu e o John Hus na Tchecoslováquia não conseguiu? Porque Deus não permitiu. Deus falou, não é o momento, agora não. Tanto que ele profetizou sobre o momento, o John Hus, né, como o Johnny falou, ele profetizou o momento certo para aquilo. Então, eu creio que o Lutero era uma pessoa de oração. E eu acho que, com relação a isso, a gente tem um privilégio, está falando com o pastor Luiz lá no curso, né? A gente tem o privilégio de que, por exemplo, você vai ler algum livro de Camões. Nós não temos Camões aqui para explicar o que ele escreveu. A Bíblia, eu me apaixonei pela língua portuguesa por causa da Bíblia, porque quando eu me converti com 17, eu fui criado na igreja, mas eu me converti com 17 anos. Eu comecei a ler aquela Bíblia azulzinha dos Gideões, o Novo Testamento dos Gideões, e a versão dela é do Almeida. E eu lia no ônibus. Eu ia para o curso, ia para a escola, lia no ônibus. Chegava algumas partes, eu não entendia nada. Eu queria entender melhor, né? E aí, o que eu percebi com o passar do tempo, você pode pegar uma... Tipo, é interessante que o Johnny estava falando sobre Bíblia comentada e tal. Isso é muito legal. Você assistir um vídeo, você ver atlas com mapas para você conhecer. Isso é muito bacana. Mas o principal o Espírito Santo é que tem que te ensinar o que ele quis dizer na palavra. O principal é isso. Não adianta você ler o comentário vai te ajudar. Legal, isso é muito bacana. Isso também, se você tem acesso a isso, leva a mão, pega e lê, usa mapa e tal. Mas o principal já aconteceu isso várias vezes comigo. Eu li um texto, até na versão até fácil, não compreendi o que realmente eu queria passar. Pela segunda vez ainda não compreendi. Na terceira eu compreendi. Ou às vezes eu estou tomando banho e caramba, é isso, não tinha percebido.
Então, o principal, o Espírito Santo é que vai te revelar o que ele quis dizer. E é isso que vem a ideia do Sola Escritura no sentido de livre análise. Você vai pegar e você vai analisar por si mesmo. Tudo bem, você pode perguntar para uma pessoa mais experiente que você, né, o lance da prática cristã, que aí a gente vai para o lance de, por exemplo, a fé vem pelo ouvir. Por quê? A Bíblia tem muito essas coisas de a fé vem pelo ouvir, quem tem ouvidos ouça. Em Apocalipse fala, quem lê as palavras deste livro, porque aquele lance que a gente estava falando, que as pessoas eram analfabetas. Então, você vê claramente que Jesus não era analfabeto, porque tem um texto que diz que Jesus estava escrevendo no chão e um texto que ele lê na sinagoga. Mas a maioria era analfabeto. Por isso que os escribas andavam juntos para escrever o que os rabis falavam, escrever o que os mestres falavam, para registrar. E aí, esse lance de você ler e refletir sobre aquilo, né? E tipo assim, você leu, creu, mas aí você vai entender quando você botar em prática. Aí você vai entender na completude o que o Espírito Santo quis dizer naquele texto. Eu vejo mais ou menos dessa forma. Em Salmos fala, antes tem o seu prazer na lei do Senhor e nela... Medita de noite. Não, é só domingo na igreja. Não é? Existe a interpretação também muito interessante de que o dia representa os tempos de bonança e a noite os tempos de tempestade, né? Ou seja, você lê nos seus momentos de alegria e você também lê nos seus momentos de sofrimento. Gostei disso, hein, Renan? E nela medita dia, nos momentos de alegria, noite, nos momentos mais sombrios da tua vida. Eita, glória! Dá um glória aí, igreja! Fala aí, mais o que vai ser falado? Tá quase acabando. Tá quase acabando. Gente, Johnny falou sobre as mulheres na Reforma Protestante. E eu já combinei com Melissa que nós vamos ter um hangout sobre isso. Nós vamos falar das mulheres na Reforma Protestante, porque elas arrasaram também, mas quase não se fala delas, né? Mas a Rema Colubandê vai falar, amém, igreja? Fala aí, ó. Quem tem pergunta? Cadê? Aonde? Porque os cristãos... Everton. Oi, Everton! Deus abençoe. Tem antes? Mas, gente, vamos dar lugar para Everton, porque Vaguinho já fez uma, né? Senão, Vaguinho vai fazer várias. Ô, Vaguinho... vou até comentar sobre a pergunta de Vaguinho. Vaguinho respondeu assim, será que a igreja está disposta a ser perseguida por amor a Cristo? Eu acho que cada um deveria de responder individualmente, né? Porque nós juntos nós somos a igreja, sozinhos nós somos parte da igreja. Então, é para cada um tomar atitude, né? Se posicionar de forma correta, sair da zona de conforto, mas o quê? Vai aí. Fala, gente. Vamos lá, a próxima pergunta. Everton. Como a reforma hoje pode afetar as 7 áreas de influência? Porque no decorrer dos anos, os cristãos foram deixando de lado os lugares que homens piedosos fomentaram no passado. Ih, meu pai, peraí. É porque esse celular não é o meu... E não está dando certo. Continua, só que não quer continuar. Não está abrindo aqui. Vamos lá, pergunta de Everton. Como a reforma hoje pode afetar as 7 áreas de influência? Porque no decorrer dos anos, os cristãos foram deixando de lado os lugares que homens piedosos fomentaram no passado. Porque os cristãos abandonaram e deixaram de influenciar as áreas de influência da sociedade devido à ideia do sacro e profano. Eu acho que aqui ele aperfeiçoou a pergunta, foi isso? Então tá, a pergunta então é essa. Por que os cristãos abandonaram e deixaram de influenciar as áreas de influência da sociedade devido à ideia do sacro
Entendi. e profano. Entendi a pergunta dele. Ele está querendo dizer as sete esferas da sociedade, né? Educação, família, eu não lembro de todas, mas tipo, todas as esferas de influência que têm influência realmente sobre a sociedade. E, de fato, né, nós vemos na história da Reforma como esses homens influenciaram na educação, nas universidades, eles influenciaram na saúde, influenciaram nos estudos, em várias áreas diferentes. Economia também, importante demais isso. E aí, eu acho que tem uma questão, ele mesmo já responde um pouco, porque nós fazemos muita divisão do que é sacro e do que é profano. Se eu não me engano, eu estava conversando com alguém, acho que foi o Renan que estava falando comigo sobre a diferença, né, entre o que é sacro ou profano. Foi você que estava conversando comigo? Não me lembro. Não? Alguém falou comigo. Não, mas é muito interessante mesmo. Mas o que acontece? Nós vamos nos distanciando daquilo que a gente diz que é mundano, né? Sendo que, na realidade, nós fomos chamados, a igreja, a eclésia, chamados para fora. Significa chamados para fora, não para dentro. É para fazer a diferença na sociedade. E, muitas vezes, nós temos uma visão equivocada de que a sociedade é deturpada, portanto, eu não devo manifestar o reino lá. Portanto, eu não devo mostrar a diferença. Portanto, eu devo me isolar. Portanto, eu tenho que ir para o monasticismo, né? O monasticismo de hoje seria você ficar ali, ó, só dentro da igreja, falando dos seus próprios pecados. Ou ficar no monte orando, como a Ana falou, somente. Olha só. Acho que colocar isso é bom. Então, o C.S. Lewis, ele fala uma coisa muito importante. Quando ele vai falar sobre os pastores, né? Que normalmente a gente quer que os pastores façam tudo. Evangelizar, os pastores vão lá. Para fazer isso, os pastores vão fazer isso. Vai fazer. Só que, na verdade, Deus não chamou um cargo específico para fazer toda a missão da igreja. Ele chamou a igreja para lotar todos os cargos específicos da sociedade. Vocês estão entendendo a diferença? Porque Deus não chama um homem para ser pastor, um homem qualquer. Não, ele chama, e esse pastor agora tem que ser um roteirista de novela, sei lá, ou ele tem que ser professor numa faculdade pública onde vai dar aula para não cristãos. Não, Deus chama, pelo contrário, Deus vai chamar roteiristas para se tornarem pastores. Deus vai chamar pessoas que dão aulas na faculdade para se tornarem cristãos, para se tornarem evangelistas, e continuarão exercendo influência lá onde eles fazem. Mas muitas vezes nós buscamos exercer influência só dentro da igreja, crescer ali, subir a escadinha e agradar um, agradar outro para poder subir, chegar naquele cargo, e esquecemos totalmente que a sociedade precisa da nossa manifestação. E se você só está pregando dentro da igreja, você pode se esquecer totalmente de que a sociedade é que precisa verdadeiramente receber a tua mensagem. E muitas vezes você está preocupado em pregar somente para os de dentro, somente para aqueles que já acreditam na tua mensagem. Então, Deus chama pessoas com diferentes talentos para essas pessoas, sim, se tornarem ministros do Evangelho. E não ministros do Evangelho para se tornarem depois pessoas de influência na sociedade. Essa é a diferença. Você não precisa abandonar. Você precisa influenciar agora da maneira correta. O próprio C.S. Lewis é um exemplo disso, né? Ele era um pastor, ele era um professor universitário, ele era ateu, de uma família anglicana. E quem influenciou, interessante que quem influenciou foi o Tolkien, que é o criador do Senhor dos Anéis, era um católico. Ele influenciou o C.S. Lewis, e o mais interessante é que o C.S. Lewis ele lançou 7 livros sobre fantasia, que são as Crônicas de Nárnia, e todos os outros livros do C.S. Lewis são sobre cristianismo. Tem os 4 Amores, cristianismo puro e simples. Teve uma época que ele passou a ser perseguido, e ele começou a escrever em códigos, livros de teologia em código, né? E uma das coisas duas coisas que deixa a gente muito acomodada. Primeiro, em lugares que nós somos maioria, infelizmente nós cristãos, ficamos acomodados. Sim. E segundo, o cristão que ele não conheceu a perseguição, ele passa a ter muito medo da perseguição. E uma frase genial do C.S. Lewis sobre isso, resumindo, né, parafraseando o que ele falou, se você quer uma religião para se sentir confortável, eu não lhe recomendo o cristianismo. Porque o próprio Cristo disse: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo porque eu venci o mundo. Entendeu? Jesus não falou, mas tem de bom ânimo porque eu vou tirar as aflições de vocês. Não, ele está querendo dizer numa linguagem muito clara: vocês vão ter, vocês vão passar, mas fiquem animados porque eu venci. Verdade. E C.S. Lewis
de um grande ateu, se tornou um dos grandes apologistas do século XX. C.S. Lewis, até hoje, ele é lido. E eu vejo também, só para acrescentar algumas coisas, que o cristão ele se acha um ser muito espiritual. Gente, sinceramente, não vem com essa para cima de mim, que é assim, porque fulano de tal é de outra fé, eu não posso falar com fulano. Porque fulano de tal tem essa opção sexual, eu não vou falar. Então, se você age dessa forma, você não está sendo como Cristo. Porque a primeira coisa que Cristo veio pregar quando ele veio aqui na Terra, justamente que ele veio para os doentes. Quando Levi se converteu ao Evangelho, Levi era um publicano, que na língua cães públicos. Levi era uma pessoa odiada pelo povo. Canes, né? Canes. Justamente. Então, ele era uma pessoa odiada. E Jesus fala para ele, siga-me. E Levi largou tudo para seguir Jesus. Então, Jesus é a prova viva de que ele andava com pessoas que, aos olhos, né, dos fariseus, que eram aquelas pessoas que vestiam grandes roupas, que faziam longas orações, mas que, na verdade, se achavam que não precisavam de perdão. E o cristão, a gente, às vezes, tem essa questão, eu sou muito espiritual. Então, é assim, você é muito espiritual, vou orar a madrugada inteira, mas não vou falar com o meu irmão que está do meu lado, ou então também vou jogar um lixo no chão, porque às vezes a gente pensa que a espiritualidade é só no nosso quarto. Não é, não. A espiritualidade é tudo na nossa vida. Tudo que a gente faz tem que ser para a glória de Deus. Então não adianta nada você dizer que você é cristão, mas maltratar a natureza, porque foi Deus que criou a natureza. Então não faz sentido. Não faz sentido. E eu ia falar sobre outra coisa agora, só que eu acabei esquecendo. E que a verdadeira espiritualidade, ela tem que ser devocional no teu quarto com Deus, mas também missional. Então, se você é uma pessoa que não atinge as pessoas que vivem à sua volta, então você não pode ser considerado cristão. Assim. Lange quer perguntar ali. Faz uma pergunta. Cadê o microfone para Lange? Vai, amiga. Não. Alguém quer perguntar, gente? Não, ela quer perguntar, mas não quer microfone, né? Mas como é que... Então... Tá bom, vai, fala, eu vou repetir sua pergunta. Então, eu queria perguntar, você falou sobre fé, como se comportar com pessoas de outra fé. Porque muitas vezes realmente a gente fica nessa, nossa, sou cristã, eu tenho que ficar preocupada, eu tenho que ficar excluído, não posso conversar, como eu posso dialogar, sabe, com pessoas de outra fé que pensam de forma diferente da gente, que enxergam o mundo de outra forma, enfim. Como podemos dialogar com pessoas de outra fé, já que isso é essencial? Em português é melhor. Eu acredito que a primeira forma de você fazer é você não querer impor. Eu acredito que o evangelho ele não é imposto. E eu penso também que nós somos acho que foi Billy Graham que fala essa frase, que nós somos a Bíblia que o mundo vai ler. Então eu acredito que com as nossas atitudes, com a atitude que você tem, por exemplo, que às vezes a gente erra, né? Chegar atrasado no seu local de trabalho, seu patrão professa uma outra religião. Isso é uma atitude que, às vezes, os cristãos, infelizmente, vai deixar ele com raiva dos crentes. Justamente, os cristãos são os piores pagadores. Hoje em dia, se um pastor vai no banco, coitado, às vezes ele não, um pastor honesto, às vezes ele não consegue abrir uma conta por conta de um outro pastor desonesto. Não é pastor, então não vou abrir uma conta para ele. Outro dia, eu saía de manhã, acho que eram 6 horas da manhã de sábado, uma pessoa falou, é cristão, como é que pode cristão ser desse jeito? Para ser cristão assim, eu prefiro viver no mundo na perdição. Então, eu acredito que uma forma de você influenciar é com a sua forma de ser. É a pessoa olhar para você, enxergar que existe algo diferente em você e ela fala assim, eu quero aquilo que aquela pessoa tem. E também é aproveitar as oportunidades, quando você tiver a oportunidade de você falar sobre Cristo. Mas eu acredito que são as práticas. As práticas, por isso que Tiago ele fala, sejam, pois, praticantes e não apenas ouvintes. Então, eu acredito que com as práticas você... Então, gente, chegou a hora de acabar. Pastor, A gente nem começou, né? a gente pode terminar falando do Calvino? Fala aí, Renan. Uma das coisas que também, tá até falando com o Johnny, acho que até mais cedo e agora ele me lembrou, lembrando que a gente lembra sempre muito do Lutero, porque nós somos arminianos, nós acreditamos no livre-arbítrio, etc. Mas surgiu também um reformador muito importante chamado João Calvino. Ele era um francês. Geralmente muitas pessoas não lembram, mas o pessoal da presbiteriana sempre lembra dele. A família da minha mãe lá em Petrópolis é da presbiteriana, né? Então, o Calvino ele também foi muito importante na reforma. Ele foi expulso da França, ele foi para Genebra, na Suíça. Lá ele escreveu
um livro importantíssimo para a Reforma, que se chama As Institutas de Calvino, onde ele fundamentou as doutrinas que ele acreditava. Muitas pessoas aderiram a essas doutrinas, e uma das coisas mais importantes sobre ele é que muitas pessoas, quando estudam direito internacional, eles estudam alemão, porque o Calvino ele escreveu as Institutas em alemão, porque na Suíça a língua predominante é o alemão, né? E os luteranos eram alemães, então o alemão seria uma língua franca dos reformadores. Então, muitas pessoas estudam as Institutas de Calvino. Olha que coisa importante. Pessoas que estudam o direito no Brasil, estudam direito internacional para atuar em outros países e estudam as Institutas de Calvino. E aí vem a doutrina dos calvinistas, né, que eles acreditam que Deus decretou tudo, né, a predestinação, né, e ele também foi fundamental, né, ele foi, por exemplo, os solas, né, a base o Calvino participou, né, eles fizeram um concílio, né. E, então, aí depois vem a polêmica dos anabatistas e tal, porque os luteranos se juntaram com os calvinistas contra os anabatistas, porque eles não acreditavam na Trindade, e etc. E depois disso vem o Concílio de Trento, que é a Contra-Reforma. Parte 2, depois né? Eu acho. Só para resumir, né? Guerras religiosas e tal. Então, só gente, para finalizar. Assim, para resumir, eu gostaria que vocês falassem em poucas palavras, mas que ficasse bem claro para quem está aqui, para quem está na live, qual a importância que a Reforma Protestante tem para a igreja hoje. Fala aí, John. Bom, eu acho que o fato de nós termos falado sobre todos os solas e, inclusive, não sei se falamos muito rápido, né? A ele toda a glória, sola Deo glória, sola Escritura, somente a Escritura, sola fide, somente pela fé nós somos aceitos por Deus, não por meio das nossas obras. Solo Cristo, somente por Cristo nós vamos alcançar todos esses outros pontos anteriores. E só a graça, somente a graça que nos é concedida mediante a obra redentora de Cristo, nos coloca aceitos diante do Pai. Nós somos como uma rainha que ela se casa com o rei, que ela poderia ser uma prostituta, poderia ser largada, como o próprio Deus utiliza essa analogia quando vai falar de Israel várias vezes. Mas ela foi feita purificada, ela foi feita rainha, não porque ela era digna, mas porque ela tem ao seu lado agora o rei. E o rei, independente das críticas, resolveu colocar essa impura ao seu lado, tornando-a pura. E somente quem poderia fazer isso foi ele. Poderia partir somente de uma pessoa, dele. Então, assim como Esther vai se colocar lá diante do rei, o rei levanta o cetro para Esther, dizendo, sim, você pode agora interceder pelo seu povo, é Cristo entrando diante do Pai, e ele levanta o cetro e fala, sim, você agora pode tornar esse povo, que é pecador, santo, porque você que era santo foi feito pecador. Essa é a grande troca, que foi esquecida por muito tempo pela igreja, porque focou somente na parte econômica, né? A construção da basílica, as músicas de Tetzel, inclusive, né? Que ele cantava a cada moeda que no cofre tilintar, uma alma do purgatório sairá. Esse é um dos textos áureos, né? Que é sempre relembrado quando se fala da venda de indulgências. Todas essas coisas foram camuflando e obscurecendo o sentido real, e que hoje nós não possamos esquecer dessas coisas, possamos sim ser reformadores onde nós estejamos, sempre lembrando que é somente através da fé em Cristo Jesus que nós podemos alcançar a salvação, e não através dos nossos próprios méritos, ou porque você é melhor que alguém, nada disso. É somente porque você foi feito santo, justificado pela fé em Cristo Jesus, nosso Salvador. Glória a Deus. Ai, gente, queria ficar aqui, fazer vigília. Né? Ó, o Valdeci Freitas. Oi, Valdeci. É minha mãe. Ele escreveu... Hã? É minha mãe. Ah, é a Valdeci Freitas. É? Ô, mãe de Renan, oi! Você tem um filho cabeção, hein? Mas ela também é cabeçona. Olha o que ela escreveu aqui. O cristianismo é um constante protestar contra as coisas que fogem da genuinidade do Evangelho de Deus. Deve ser genuidade. Que mulher é essa, gente? Tinha que ter um filho assim. Vamos lá. Eu queria que vocês três, na verdade, né? Antes eu quero falar o que o seu Jaci tá falando de vocês. Ó, manda um beijo para os meninos.
Diz para eles que eles são cabeça. Eles são muito cabeça e que eles continuem assim. Seu Jaci, muito obrigado, Muito tá? obrigado, seu Jaci. Vem aqui, seu Jaci. Vem aqui ficar perto desses cabeça. Fala aí, gente, livros que vocês possam indicar. Cada um indica 2, né? Para não fazer muita confusão na cabeça do povo. Livros bons, que falam de tudo que vocês falaram aí, e para a gente poder ficar esperto igual vocês. Fala aí. Anota aí, gente. Para indicar, assim, eu assim, se você conseguir um livro de história geral que seja antigo, é muito bom. Ele já pula logo para a reforma ou até alguns períodos de pré-reforma, que é bem interessante. Eu tenho um, eu vou indicar assim pouca coisa para não ficar falando muito. Tem um que eu achei muito bom, que ele resume bastante para quem está começando a querer entender a reforma. É o livro da história. Vai lá em qualquer biblioteca, tem. É um livro baratinho, entre 30 e 60 reais, dependendo da promoção. Se tiver 60 reais, aguarda um pouquinho, esperar chegar a 30, ficar com 30, vai lá e compra. Ou vê na internet. Qualquer livraria tem. Qualquer livraria tem ele. É o livro da história, ele é pequenininho. Além disso, tem outras coisas lá que você pode ler que você vai achar muito interessante. Ele resume assim, em 4 páginas a reforma, para quem quer começar. É o livro da história, se não me engano, ele é uma capa cinza clara. Né? Ele tem vários. Aí tem uma capa cinza clara e dele tem também tem da Bíblia também e tem do cristianismo, se eu não me engano. Que dá para você pegar legal, porque no cristianismo ele cita algumas coisas sobre as doutrinas que os reformadores pregaram. É uma coleção muito boa, muito fácil de entender. Para quem está começando é excelente. Esses 2 eu indico que são os mais fáceis que eu conheço, né? Legal. Indica aí, Johnny. Você falou aí de alguns aí, mas eu... Cheguei. Mas um livro assim um livro só, que pode resumir bastante o que eu falei aqui, que eu usei como fonte mesmo, é um livro que fala sobre a reforma da editora Vida Nova. É Reforma Protestante. Se você botar Reforma Protestante, aparecem muitos. Mas se você pesquisar na Vida Nova, você vai encontrar, porque é um livro que não é muito grande. Existem outros da Reforma, só que são gigantescos. Então, eu não acho tanta necessidade de quem não quer tanto se aprofundar, quer ter uma visão geral, tanto dos pré-reformadores, como da vida de Lutero, quanto o que isso ocasionou, o que aconteceu depois. Esse livro é baratinho mesmo, esse é uns 20 reais. Foi a Evelyn que me emprestou ele, a primeira vez que eu li. Evelyn, me empresta também. Gostei muito, muito. Beijão para a Evelyn, se ela assistir esse vídeo. E me ajudou bastante a clarear mais sobre esse tema. Foi introdutório e eu recomendo para todo mundo. O livro sobre a Reforma Protestante, da editora Vida Nova, tem umas 200 páginas. É um livro muito claro, ele não é muito detalhado. Não tem uma linguagem muito difícil de se entender. É um livro bem legal mesmo para quem quer entender mais sobre esse assunto. Fala aí, Ana, tem algum para indicar? Então, eles já indicaram mais sobre a reforma, né? Eu indico um livro que eu gosto muito, é Apologética Cristã para o Século XXI, que vai falar sobre várias apologias, defesa da fé cristã, e também o estudo, um livro do reverendo Hernandes sobre o comentário bíblico do Evangelho de João, porque João é um livro justamente com a tese para defender Jesus como Filho de Deus, que naquela época aconteciam muitas doutrinas heréticas por conta do pensamento, né, dualista grego. Então, o Evangelho de João também é um ótimo evangelho apologético. Eu indico esses 2, que eu gosto muito. Apologética Cristã para o Século XXI. Posso falar o autor, porque eu não lembro agora. E o comentário bíblico expositivo do livro do Evangelho de João. Aqui, As Catacumbas de Roma. A obreira Selene está indicando também. Aí, coisa boa também. Tá todo mundo metidinho. Então, gente, vamos fechar falando alguma coisa? Fecha aí, faz seu fechamento aí, Johnny. Muito obrigado. Faz o fechamento. Igual o William Bonner, né? Boa noite. Tá bom, então eu vou fazer o fechamento também, mas eu vou fazer em outro idioma. Danke schön. O que você falou? Muito obrigado em alemão. Ensina pra gente. Danke schön. Danke schön. Isso? Isso. Então vamos lá. 1, 2, 3. Danke schön. O que vocês estão dizendo? Qual é o idioma? Alemão. Isso aí. E como se responde? Bitte. Como? Bitte. Bitte. De nada. Então, você fala e a gente responde. Vai lá. Danke schön. Peter. Que isso, gente? Me deixaram no vácuo.
Fala aí, Ana Gleice. Não, eu só queria dizer, assim, de fato, que contextualizando, trazendo para a nossa vida espiritual, esse primeiro pilar da reforma, somente a Escritura, que a gente precisa ler a palavra de Deus e ter uma vida de oração. Eu gosto muito do livro de Atos dos Apóstolos, Atos 16, que fala sobre que Paulo e Silas estavam indo para a hora da oração, aconteceu o batismo, espírito imundo de uma mulher foi expulso. Mais para frente, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus e eles são libertos da prisão. Então, que de fato não fique só aqui, que a gente venha viver todos os dias na nossa casa uma vida de oração e uma vida de leitura da palavra. E saber conviver, né? Porque a gente está nesse século da internet, da pós-modernidade, mas que, de fato, Cristo seja o principal da nossa vida. Isso é o mais importante. Não adianta a gente ter uma ótima faculdade, um ótimo emprego, ter 1000 curtidas nas redes sociais, se o principal de tudo é Cristo, que Ele seja realmente o fundamento principal da nossa vida. Tem até uma música, né, do Diante do Trono, que diz, né, seja o centro. Então, que Cristo seja o centro da nossa vida. Amém, gente? Nesse momento, nós vamos ofertar no ato de reconhecimento, gratidão ao Senhor, porque Ele tem cuidado de nós. Para você que está aí assistindo a live, aqui está o número da conta da igreja e também o número de WhatsApp para você mandar o seu comprovante para a gente se organizar direitinho. Então, neste momento, nós vamos ofertar e quero incentivar você, né, todas as terças-feiras, às 8 horas da noite, às 20 horas, nós estamos aqui na célula compartilhando a palavra. É uma noite de muito aprendizado. E também, domingo, às 9 horas da manhã, nós temos a nossa escola bíblica dominical, onde nós também tem sido assim, um tempo de aprendizado muito grande, através dos professores aqui, tem sido lindo. Então, se você quiser ser mais enriquecido, venha para a EBD, venha às terças-feiras na célula e você, vai ficar fera. Deus abençoe. Vamos ofertar, gente? Canta aí, Brandon. Gente, vamos aplaudir ao Senhor pela vida da Ana Gleice, do Renan e do Johnny. Canta aí. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. São como a volta de Jerusalém, estão em montes, assim é o Senhor, em volta do seu povo. Autoridade e poder, o domínio em tuas mãos. Pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Calem-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos. Pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Não dá, sem Jesus não dá. 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 Não dá, sem Jesus. Eu quero orar por você. Pai, no nome de Jesus, eu quero orar, Senhor, por cada vida que vai ofertar e dizimar na tua casa. Nós que estamos aqui, as pessoas que estão na live. Senhor, eu quero orar por aqueles que também não podem ofertar e dizimar, mas que têm o coração voltado para Ti. Que Tu possas abrir as portas, Senhor, para essas pessoas, dando a elas condições, ó Deus. Ajude-as no nome poderoso de Jesus. Senhor, nós queremos Te agradecer, porque nós reconhecemos
que tudo na nossa vida pertence a Ti. E nós queremos te agradecer pelo trabalho, nós queremos te agradecer pela provisão, nós queremos te agradecer pelo Deus maravilhoso que Tu és. Receba, Senhor, os nossos dízimos e as nossas ofertas no nome de Jesus. Saia do seu lugar, venha com alegria. Não, 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 não dá. Sem Jesus não dá. Não, não dá. Sem Jesus não dá. Não, 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 não dá. Sem Jesus não dá. Não, 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 não dá. Sem Jesus não dá. Não, não dá. Sem Jesus não dá. Não, não dá. Sem Jesus não dá. Não, 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 não dá. Sem Jesus não dá. Não, 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 não dá. Aleluia! Deus, nós declaramos nesta noite que nós te amamos, ó Pai. Obrigado por teu cuidado e eu consagro nesta noite essas ofertas e esse dízimo. Muito obrigado por todas as coisas. Amém. Agora o bonitão vai falar. Ah, é. Falar, ela vai falando para repetir. Vamos ficar de pé, queridos. Estamos terminando. Queremos agradecer a Deus pela vida de vocês, nossos visitantes, nossos irmãos. Os irmãos estão em casa. Queridos, no sábado é encontro dos homens aqui. Não podemos perder, gente, em nome de Jesus. Vai estar conosco o pastor Vanildo, psicólogo, homem de Deus, trata de muita gente. Vai ser importante esse tempo de qualidade. Pastor Léo, cara é fera em administração, trazendo umas ideias loucas para a gente aqui. E vai fechar com o pastor Ivo à tarde. Pastor Reginaldo Ribeiro vai fazer o louvor. Gente, vai ser top demais aqui. Vai ter almoço, café da manhã. E o valor é quanto o valor da inscrição? R$35. Vai ser bênção demais. O dia todo, de 9... E as inscrições terminam na quinta-feira à noite. Não fique de fora, você que está em casa aí, em nome de Jesus. Depois bota aí, gente, o pessoal da mídia aí, o esquema todo aí, vai ser bênção demais. Amém? Mais alguma coisa? Não, né? Ah, é. Domingo é ceia do Senhor. 9 horas da manhã, 8 horas estaremos aqui orando. Domingo é ceia e logo depois tem almoço. Todos os domingos de ceia nós teremos o almoço. O almoço é top. Tem o quê? E vai ter bazar também. Jesus, já fala, repito, não tem aquela coisa. Valor do almoço, R$12. Isso, tem que fazer reserva. Amém. Glória a Deus. Vamos orar a Deus? Senhor, muito obrigado, Senhor, por esse momento de qualidade aqui na tua casa. Os irmãos também que estavam em casa, assistindo. Que coisa maravilhosa, Senhor, o conhecimento. Por isso, Senhor, que é importante demais buscarmos a sabedoria, procurarmos abrir a nossa mente, renovar a nossa mente, Senhor. Porque quando a mente é renovada, não existe uma paralisia. Nada impede, Senhor, quando nós temos uma mente renovada em Cristo. Senhor, muito obrigado por tudo. Agora nos dá uma noite abençoada. Os irmãos estão em casa, Senhor, abençoa as famílias, os lares, os que nos assistiram nessa noite. Os irmãos estão aqui, Senhor, levam em paz, debaixo da tua cobertura santa. Aqueles que vão pegar algum veículo, aqueles que vão a pé, continue guardando, protegendo, dando uma noite abençoada na tua presença, no nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do nosso querido Espírito Santo esteja conosco todos os dias de nossa vida, desde agora e para sempre. Deus abençoe tua vida, vai em paz, no nome de Jesus. Dá um aplauso para Jesus, ele merece!